Ele surgiu no momento em que todos já haviam recuado. O pastor alemão, considerado sem esperança, atacava tudo ao redor, até que o veterano deu um passo que mudou tudo. Ninguém esperava como aquele encontro terminaria, nem porque ele transformaria as vidas de ambos. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O primeiro impacto metálico quebrou a quietude do pátio do abrigo, como um tiro disparado no vazio. O som reverberou pelas paredes de concreto, correu pelo chão frio e fez dois funcionários recuarem quase ao mesmo tempo, como se tivessem sentido o golpe diretamente no peito. Dentro do cercado de transporte, um pastor alemão de pelagem cinza clara arremetia contra a grade com todo o peso do corpo, repetidas vezes, desenhando no ar a violência desesperada de quem não luta para atacar, mas para sobreviver. O hálito do animal saía em jatos irregulares, misturados ao vapor da manhã gelada, e seus olhos, profundos, dilatados, convulsionados por algo invisível, não fixavam os homens diante dele. Miravam um ponto acima, muito além do céu enevoado, como se o perigo viesse de algum lugar que ninguém ali conseguia enxergar. A cada novo choque contra o metal, era possível sentir a vibração no ar, como se o próprio abrigo temesse desmoronar diante daquela força instintiva e primordial. Há poucas horas, aquele mesmo cão havia mordido um dos tratadores durante uma tentativa de transferência. O ferimento fora profundo, sangrento, suficiente para justificar a decisão que agora repousava sobre a mesa do diretor: a ordem de eutanásia. O rótulo de agressivo, escrito em tinta vermelha nos papéis, parecia mais uma sentença do que uma avaliação. A alguns quilômetros dali, um homem dirigia uma velha caminhonete azul pela estrada que serpenteava a região montanhosa. O motor roncava de maneira irregular, como se reclamasse por estar sendo usado. Daniel Cross segurava o volante com a naturalidade de quem passou 15 anos evitando qualquer tipo de surpresa. A vida que escolhera, ou que o silêncio escolhera por ele, era feita de trajetos curtos, compras espaçadas, visitas raras e uma solidão meticulosa que ele mantinha como um ritual de sobrevivência. O rádio não funcionava, o telefone estava desligado há meses, e ninguém, exceto o dono do armazém mais próximo, sabia que ele pretendia ir até Taos naquela manhã. Mesmo assim, Daniel se viu subitamente obrigado a parar o veículo, como se uma mão invisível tivesse segurado seu ombro. O motor morreu com um suspiro cansado, e Daniel permaneceu ali, imóvel, observando o caminho adiante. Ele não sabia explicar por que havia parado. Não era fome, nem sono, nem problema mecânico. Era outra coisa. Um movimento silencioso que vinha de dentro, uma perturbação que ele não sentia desde tempos que evitava recordar. Algo como uma memória despertando. Algo como um chamado. O vento carregou até ele um som distante. Um estalo seco, depois outro. E um rosnado profundo, que se assemelhava mais a um grito sufocado pela própria dor do que a um sinal de ameaça. Daniel franziu o senho, apertou mais forte o volante e, antes que pudesse pensar, ligou o motor de novo. A caminhonete avançou devagar, subindo a da estrada estreita, até que uma viatura da patrulha animal surgiu parada no acostamento. 2 homens estavam ao lado do veículo. Um deles com o braço enfaixado, o rosto contorcido numa mistura de dor e frustração. O outro, mais velho, de cabelos grisalhos, tentava manter a voz firme enquanto dava instruções, mas seu tom deixava claro que a situação estava fora de controle. Daniel desligou o motor e desceu da caminhonete. O ar frio bateu em seu rosto e o cheiro de metal, medo e terra molhada tomou conta de seus sentidos. Ele se aproximou lentamente, sem dizer nada, guiado por um instinto que acreditava ter enterrado anos atrás. Foi então que viu o cão. A enorme figura cinzenta golpeava a grade com violência, mas seus olhos contavam outra história. Não havia ódio ali. Não havia a selvageria que todos pareciam enxergar. Havia terror. Um terror tão profundo e tão antigo que parecia ter raízes na alma daquele animal. O diretor do abrigo tentou falar algo a Daniel, mas o som ficou distante, abafado pelas batidas rítmicas da lembrança que começava a se erguer na mente do veterano. Ele conhecia aquele olhar.
Conhecia aquele tremor do queixo, aquele tenso arquejo entre um ataque e outro, aquela maneira de mirar o céu, como se algo prestes a cair de cima pudesse destruir tudo num único instante. Rex, seu parceiro de operações no Afeganistão, olhara para ele da mesma forma segundos antes da explosão que tirou sua vida. Daniel segurou seu próprio fôlego, sentindo o coração bater com um peso que não sentia desde então. Ele deveria ter se virado, entrado no carro e ido embora. Era assim que administrava sua vida. Não se aproximar do que feriu, não abrir portas que o passado já havia selado. Mas seus pés não obedeceram. Em vez disso, avançou até parar a alguns metros da jaula. O cão, ao notar sua presença, lançou um golpe tão forte contra a grade que o metal gemeu num timbre agudo. Um dos agentes tentou intervir, pedindo que Daniel se afastasse, mas ele não respondeu. Apenas olhou o animal, não com medo, não com pena, mas com uma compreensão silenciosa que não precisava de palavras. Havia ali dois seres igualmente quebrados, dois sobreviventes de guerras diferentes, mas marcados pelas mesmas cicatrizes invisíveis. Daniel encontrou um banco velho, de 3 pernas, jogado perto do muro lateral do abrigo. Sentou-se ali, deixando claro para o cão e para todos os outros que não pretendia ir embora. Tirou do bolso interno do casaco um livro gasto, quase sem capa, que carregava mais por hábito do que por distração. Abriu-o numa página qualquer e começou a ler, ou pelo menos fingiu que lia. Não olhou diretamente para o pastor alemão. Não falou, não fez nenhum gesto que pudesse ser entendido como provocação ou aproximação. Apenas existiu ali, tão imóvel quanto uma pedra, tão quieto quanto a neve que repousava acumulada sob o beiral. Os funcionários observavam com incredulidade. A maioria não ousava ficar tão perto da jaula por mais de alguns segundos. Mas Daniel parecia indiferente ao perigo. O cão continuou arremetendo por longos minutos, depois por quase 1 hora, até que as forças começaram a falhar. O ritmo dos ataques diminuiu, o peito arfava num cansaço exausto, e a vibração da grade já não era tão constante. A certa altura, o animal finalmente recuou alguns passos, sentou-se pesadamente e manteve os olhos fixos naquele homem estranho, que não gritava, não corria, não ameaçava. Era como se tentasse decifrá-lo, como se procurasse entender que tipo de criatura humana não reagia ao caos que ele provocava. A luz mudou. O sol ultrapassou as nuvens, criando sombras longas no solo, e Daniel continuou ali, sem apressar nada, sem tentar ganhar confiança com truques ou palavras doces. A simples presença dele parecia alterar algo na atmosfera, como se o silêncio que carregava pudesse ser percebido pelo animal de forma mais profunda do que qualquer comando. O diretor do abrigo aproximou-se, hesitante, e murmurou algo sobre a necessidade de transferir o cão. Mas Daniel levantou a mão num gesto lento, pedido silencioso para que não interrompessem aquele primeiro e frágil instante de equilíbrio. O pastor alemão deitou-se. Não era ainda um gesto de entrega, nem de confiança, mas era a primeira vez que cessava totalmente os ataques desde que fora capturado. Apenas deitou-se, respirando com dificuldade, como se reconhecesse que aquele homem sentado diante dele não representava perigo algum. Algo dentro de Daniel se moveu, uma sensação antiga, tão enterrada quanto dolorosa. Ele fechou o livro e apoiou as mãos sobre os joelhos, observando a respiração irregular do animal. Naquele momento, não havia abismo entre os dois. Havia apenas dor, compartilhada, espelhada, reconhecida. Quando o vento soprou novamente, trazendo o cheiro de ferro, neve e folhas secas, Daniel entendeu, talvez pela primeira vez em muitos anos, que havia chegado ao fim da estrada que escolhera como fuga. Algo o trouxera até ali, algo que ele não sabia nomear, mas que pulsava agora em seus ossos como uma lembrança viva. O cão, com seus olhos assombrados e seu corpo trêmulo, parecia ser o espelho que Daniel não sabia que ainda tinha coragem de encarar. E assim, naquele pátio silencioso, onde o metal ainda vibrava pelo impacto dos golpes anteriores, nascia o primeiro elo. Frágil, quase imperceptível, entre um homem que perdera tudo e um animal que já não esperava ser salvo. Um elo que mudaria ambos antes mesmo que qualquer um deles compreendesse o alcance dessa mudança. Era apenas o começo.
Na manhã seguinte, o pátio do abrigo parecia diferente, embora nada tivesse mudado de fato. A mesma luz pálida filtrava-se pelas nuvens, o mesmo cheiro de metal e serragem molhada permanecia no ar, e o mesmo silêncio contido pairava entre os funcionários que se perguntavam quanto tempo aquele homem solitário pretendia continuar voltando ali. Alguns acreditavam que ele desistiria depois de ver que o cão não respondia a estímulo algum além do pânico. Outros achavam que ele iria embora quando o diretor finalmente sinalizasse que já não havia mais utilidade em permitir que se aproximasse do animal. Mas Daniel não recuou. Voltou ao abrigo antes do sol nascer, caminhando com passos firmes, como se tivesse dormido com a decisão de que não deixaria aquele lugar até que algo dentro do cão, talvez dentro dele próprio, começasse a se recompor. Sentou-se novamente no banquinho de 3 pernas, exatamente no mesmo ponto onde estivera no dia anterior, e abriu o mesmo livro nas páginas gastas. O pastor alemão, que passara a noite acordado, tenso, pendendo entre o exaustivo estado de alerta e os ecos de um medo invisível, lançou-lhe um rosnado baixo, mais fraco do que antes, como se seu corpo dissesse que não tinha mais força para a fúria, apenas para sobreviver. Daniel não reagiu. Virou uma página com calma, e a suavidade daquele gesto provocou uma mudança quase imperceptível no ambiente. Era uma tranquilidade tão rara naquele pátio que até as aves sobre o telhado pareceram deter seus movimentos por um instante, como se presenciassem uma cena que se repetiria por dias, até se tornar uma rotina silenciosa. No segundo dia, o comportamento do cão já não era tão violento. Ele ainda se aproximava da grade, ainda se erguia nas patas traseiras quando algum funcionário passava perto demais, mas o impulso de arremeter com o corpo inteiro parecia ter diminuído. Passava mais tempo observando Daniel do que tentando romper as barras. A princípio, aquele olhar era carregado de suspeita e inquietação, como se o animal tentasse descobrir que perigo se escondia sob a calma daquele homem. Mas aos poucos, algo começava a se alterar. Não era confiança. Essa palavra ainda não existia entre eles. Mas algo semelhante à curiosidade, ou à necessidade de entender por que aquela presença não desaparecia. Por que não atacava e por que parecia aceitar todos os seus medos sem retribuir com medo próprio. No terceiro dia, um acontecimento simples, quase insignificante para quem olhasse de fora, marcou um avanço tão grande que fez 2 funcionários trocarem olhares calados. O cão, depois de longos minutos caminhando de um lado para o outro dentro do cercado, finalmente se deitou. Não era uma postura relaxada, mas uma rendição física ao cansaço e a sensação de que aquele homem imóvel diante dele não representava a ameaça. Daniel percebeu o movimento, mas não ergueu os olhos. Continuou lendo, mesmo sentindo dentro do peito a mesma tensão que o tom da respiração do animal produzia. Não queria subestimar aquele momento, tampouco interrompê-lo. Sabia que, para o pastor alemão, deitar-se perto de um humano não era um ato trivial. Era a primeira fresta na muralha de terror que moldara seus comportamentos desde sabe-se lá quando. Foi nesse mesmo dia que uma jovem assistente de veterinária se aproximou de Daniel, hesitante, como se estivesse adentrando um território onde não sabia se era bem-vinda. O nome dela era Mary Hudson. Tinha cabelos presos em um coque simples e um olhar que misturava empatia e preocupação. Carregava uma pasta de documentos contra o peito, como se o peso daqueles papéis fosse emocional, não físico. Aproximou-se devagar, lançou um olhar ao cão que ainda observava Daniel e, depois de respirar fundo, lhe estendeu a pasta. Quando Daniel a abriu, encontrou ali a história que ninguém tinha contado com detalhes. O cão chamado Bo nos registros, Bo como beleza triste que contradizia seu estado, havia sido parte de uma unidade de cães de trabalho sob contrato militar privado. Treinado de forma dura, exposto a situações de combate sem acompanhamento adequado, descartado quando se tornara difícil de manejar. Fora adotado por um civil que não compreendia suas necessidades e o submetera à violência que apenas agravou suas cicatrizes invisíveis. Agora, o animal carregava um trauma tão profundo que reagia a qualquer som inesperado, como se estivesse em um campo minado. Mary explicou tudo isso em voz baixa,
temendo que o cão pudesse reagir ao simples som da linguagem humana. Daniel fechou a pasta lentamente, sentindo as mãos tremerem. Aquele arquivo era um espelho cruel. Ele viu ali não apenas o passado de Bo, mas o seu próprio, refletido com nitidez dolorosa. Soube naquele instante que não estava diante de um cão agressivo, mas de um soldado perdido. Um ser que vivera o pior lado do mundo humano e que agora procurava, desesperadamente, um lugar onde pudesse repousar sem esperar que a morte viesse do céu. A lembrança de Rex atravessou sua mente como uma lâmina que ele já achara ter aprendido a suportar, mas que agora voltava a cortar. Ele se levantou do banco apenas para agradecer a Mary com um aceno quase imperceptível e, em seguida, voltou ao seu posto diante da grade, como se nada no mundo pudesse afastá-lo de ali. No quarto e no quinto dia, Daniel intensificou seu trabalho silencioso. Começou a levar alguns objetos do armário do abrigo para colocar a certa distância da jaula. Um pedaço de tecido com cheiro de couro, um protetor de braço usado por treinadores de cães militares, uma coleira antiga com marcas de desgaste. Não colocou nada perto demais para não assustar Bo. Apenas deixava os itens visíveis para que o animal pudesse acostumar o olhar a eles. A cada nova tentativa, ele observava a reação do pastor alemão. Bo recuava, rosnava, às vezes latia com uma força que vinha do medo puro, não do ataque. Daniel não reagia. Apenas esperava até que o cão conseguisse permanecer imóvel por alguns segundos diante de cada objeto antes de recolhê-lo de volta. Era uma dança de paciência entre dois seres que conheciam profundamente o peso da dor. No sexto dia, um acontecimento alterou tudo. Bo aproximou-se da grade com passos lentos, desconfiados, mantendo o corpo abaixado, preparado para recuar ao menor sinal de ameaça. Mas em vez disso, estendeu o focinho até tocar levemente a malha de ferro, onde a mão de Daniel descansava. Foi um toque mínimo, quase um sopro, mas tão carregado de significado que Daniel sentiu o ar falhar dentro de seus pulmões. Ele permaneceu imóvel, como se aquele ponto de contato pudesse desmoronar caso respirasse fundo. Bo recuou logo em seguida, não por medo, mas porque seu corpo inteiro parecia não saber como prosseguir depois de dar aquele passo imenso. Mary, que observava à distância, cobriu a boca com as mãos, e o diretor do abrigo, ao ver a cena, balançou a cabeça com uma mistura de incredulidade e esperança. Daniel fechou os olhos por um instante. Era a primeira vez que sentia uma brecha autêntica naquela escuridão que envolvia o cão. A primeira vez que a confiança, ainda que tímida, surgia. Mas a esperança é sempre frágil, especialmente para aqueles feridos pelo passado. Na sétima noite, uma tempestade assolou a região com violência. O céu explodiu em clarões, e cada trovão parecia cair diretamente sobre o abrigo. Daniel, em sua cabana nas montanhas, acordou com o corpo inteiro tomado por memórias antigas. O som, a vibração, o cheiro de chuva, tudo o arrastava de volta às noites iluminadas por explosões que levaram Rex. Enquanto tentava respirar, o pesadelo que Bo vivia se manifestava também no abrigo. O cão lutava dentro da jaula, golpeando as grades com uma força que não vinha da agressividade, mas do terror absoluto. Cada trovão era para ele o eco de um bombardeio. Em um último golpe, a porta do cercado, já enfraquecida por tantas investidas, cedeu e se abriu. Bo escapou pela tempestade sem olhar para trás, guiado apenas pela necessidade de fugir do som que seu corpo interpretava como sentença de morte. Na manhã seguinte, Mary telefonou para Daniel com a voz entrecortada. As palavras mal saíam. Bo havia fugido, e o tratador atacado, tomado pela raiva e pelo medo, pegara uma arma e prometera encontrar o cão antes de qualquer outro. Daniel não disse nada. Apenas pegou suas chaves, vestiu o casaco e desceu a montanha com uma determinação que ele não sentia há muito, muito tempo. Ele sabia que aquele momento definiria o destino de Bo, e talvez o seu próprio, e não estava disposto a perder nenhum deles novamente. A tempestade havia deixado para trás um silêncio estranho, como se a própria paisagem respirasse com cautela depois de uma noite marcada por clarões e estrondos. Quando Daniel chegou ao sopé da velha mina abandonada, ainda havia nuvens baixas agarradas às encostas, e o cheiro de terra encharcada impregnava o ar.
Ele encontrou ali uma pequena aglomeração de pessoas. Mary, de olhos vermelhos e mãos trêmulas. O diretor do abrigo, tentando manter a autoridade apesar do cansaço. Dois jovens oficiais da patrulha animal, com os ombros tensos como cordas prestes a se romper. E afastado alguns passos, o funcionário que Bo mordera, segurando uma arma com a expressão dura de quem já decidira o desfecho. A tensão era tão sólida naquele terreno quanto as rochas que cercavam a entrada escura da mina. Assim que viram Daniel caminhando na direção deles, o grupo pareceu se reorganizar instintivamente, como se a presença dele fosse a única força capaz de alterar um destino que muitos julgavam inevitável. Mary se aproximou primeiro, com a voz embargada ao informar que haviam encontrado rastros na lama que levavam para dentro da área, abandonada, pegadas fundas, desordenadas, como as de um animal que fugira em pânico, sem rumo, apenas obedecendo ao instinto de sobreviver. O diretor confirmou com um aceno, mas antes que pudesse continuar, o tratador avançou meio passo, levantando a arma enquanto falava sobre a necessidade de resolver aquilo, antes que o cão atacasse alguém novamente. Daniel encarou-o com uma calma que nascera, não da ausência de medo, mas do entendimento profundo do que o terror pode fazer com um ser vivo. A mão que segurava a arma tremia, não de raiva, mas de lembranças mal curadas. Daniel viu isso, reconheceu, mas não recuou. O diretor interveio, ordenando que ninguém disparasse até que a situação estivesse clara. Depois voltou-se para Daniel e disse com uma voz carregada de responsabilidade que ele teria um dia, 24 horas não mais, para encontrar Bo e trazê-lo de volta vivo. Era a última chance, para Bo, para Daniel, para todos. Ao ouvir aquilo, Daniel sentiu algo dentro de si se alinhar, como se um rumo finalmente tivesse sido traçado. A tempestade, a fuga, a dor visível nos olhos do pastor alemão, tudo se entrelaçava com memórias que ele passara anos tentando enterrar. Agora, porém, não havia espaço para hesitação. Ele assentiu com um gesto firme, guardou o pouco equipamento que trazia e avançou pelo terreno úmido até o início da trilha que levava à mina. A cada passo, a sensação de déjà vu o acompanhava, como se estivesse percorrendo novamente caminhos antigos, mesmo sabendo que aquela mina não fazia parte de seu passado consciente. Ainda assim, o cenário evocava lembranças de treinamentos, patrulhas e noites em que ele e Rex faziam varreduras cuidadosas em ambientes igualmente instáveis. Era como se o corpo reagisse antes da mente, retomando instintos que ele acreditara estarem adormecidos. As marcas da passagem de Bo tornavam-se mais evidentes à medida que Daniel avançava. Pegadas profundas revelavam que ele correra com desespero, escorregando aqui e ali na lama fofa. Em alguns pontos, galhos baixos haviam sido quebrados, deixando pequenos fios de pelo presos entre as farpas da madeira. O vento os agitava como se tentasse indicar o caminho. Daniel caminhava com cautela, atento a qualquer som, qualquer mudança na vegetação ou no relevo. Era um silêncio opressivo, não pela ausência de ruído, mas pela presença implícita do medo. Ele sabia que Bo, ferido física e emocionalmente, estava em estado de alerta máximo. E um animal nesse estado, especialmente um treinado em ambientes hostis, poderia reagir de maneiras imprevisíveis se surpreendido. Foi apenas depois de quase meia hora subindo a encosta que Daniel ouviu o primeiro som distinto, um gemido baixo, abafado, quase um sussurro engolido pela terra molhada. Parou imediatamente, inclinando-se ligeiramente para entender a direção exata. O som repetiu-se, fraco, irregular. Ele avançou devagar, desviando de pedras soltas, aproximando-se de uma área onde o solo parecia afundar levemente, marcando a entrada de uma antiga cava. A mina estava ali, uma boca escura, ladeada por tábuas apodrecidas, como se fossem dentes prestes a cair. E foi nesse ponto que ele viu o rastro mais claro, marcas profundas no barro descendo pela borda da abertura, terminando em arranhões longos e desordenados na rocha. Daniel aproximou-se com cuidado, e quando olhou para baixo, seu peito se apertou. Bo estava preso. A alguns metros dentro da fenda, o pastor alemão jazia de lado, com a pata dianteira direita enroscada em uma estrutura metálica retorcida, restos de trilhos antigos que haviam cedido com a queda. O animal respirava rápido,
mas a respiração vinha intercalada com rosnados assustados, mais de dor do que de ameaça. Seus olhos estavam dilatados, buscando qualquer sinal de perigo acima dele. Quando percebeu a sombra de Daniel, Bo reagiu com um rosnado rouco, erguendo a cabeça o suficiente para mostrar que ainda tinha forças para se defender. Daniel sentiu um arrepio percorrer suas costas. Não era medo, era o reconhecimento de um sofrimento tão grande que se tornava quase palpável. A posição da pata indicava que a dor era intensa, e a impossibilidade de se mover aumentava o pânico do animal. Bo não estava lutando contra Daniel. Estava lutando contra a própria sensação de estar encurralado, como tantas vezes estivera antes. Daniel sabia que qualquer aproximação direta poderia desencadear uma reação violenta. Por isso sentou-se à beira da fenda, sem descer imediatamente, e deixou que sua presença fosse percebida primeiro. Chamou o cão pelo nome, com voz baixa, usando a entonação que usara tantas vezes com Rex. Não uma ordem, mas uma promessa silenciosa de que estava ali. Bo reagiu com mais um rosnado, mas algo em seu olhar mudou ligeiramente. Ainda havia medo, mas agora misturado com reconhecimento. Daniel então iniciou o processo mais delicado de sua vida. Persuadir um animal traumatizado a permitir que ele se aproximasse o suficiente para libertá-lo. Desceu lentamente, apoiando-se nas pedras, permitindo que Bo acompanhasse cada movimento. Quando chegou ao nível do cão, parou a uma distância segura e, com calma absoluta, começou a cuidar de si mesmo. Tirou o casaco, enrolou-o no antebraço que poderia sofrer uma mordida e, em seguida, passou a limpar um pequeno corte na própria mão com um lenço que tirara do bolso. Não era um gesto inútil. Era um método que ele conhecia bem. Mostrar vulnerabilidade sem mostrar fraqueza. Expor ao animal que ele não pretendia feri-lo, mas também não recuaria diante da dor. Bo observava com olhos tensos, respirando de forma desordenada, mas a intensidade do rosnado diminuía gradualmente. Uma ponte invisível começava a se formar entre eles. Quando julgou que o momento estava adequado, Daniel estendeu a mão devagar, não para tocar o cão de imediato, mas para alcançar a estrutura metálica que prendia a pata. Bo se encolheu, soltou um rosnado mais forte, mas não atacou. A respiração de Daniel, fundo e constante, era a única coisa que mantinha seu próprio coração no ritmo certo. Ele analisou o metal, avaliou o ângulo da torção, mediu mentalmente a força necessária para liberá-la, sem machucar ainda mais o animal. Depois, com um movimento preciso, segurou o trilho enferrujado e começou a forçá-lo para trás. Bo gritou em dor e tentou se mover, mas sua força não era suficiente para impedir o processo. Daniel murmurou palavras tranquilizadoras. Não importava o conteúdo, importava a cadência, enquanto continuava a puxar, até que finalmente ouviu o estalo seco do ferro cedendo. A pata estava livre. Bo recuou imediatamente, tentando usar a perna, mas o peso do corpo o derrubou novamente. Daniel aproximou-se mais um pouco devagar, permitindo que o cão decidisse se aceitava ou não sua ajuda. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Bo apoiou a cabeça no chão, exausto, e deixou que Daniel se aproximasse o suficiente para envolvê-lo com o casaco. Era um gesto de rendição tão silencioso quanto sagrado. Daniel sentiu a respiração quente do animal contra seu braço e soube que aquele era o primeiro verdadeiro momento de confiança entre eles. Um momento que não se conquistava com força, mas com presença. A subida foi difícil. O solo escorregadio tornava cada passo um desafio, e Bo, mesmo apoiando-se em 3 patas, tremia de dor e medo. Daniel não apressou nada. Subiram um pouco, descansaram. Subiram outro pouco, respiraram juntos. Em um momento, Bo quase caiu novamente, e Daniel o segurou com ambas as mãos, sentindo o peso do animal e o peso simbólico daquele resgate se fundirem. Quando finalmente alcançaram a borda da fenda, a luz cinzenta do dia iluminou os dois, revelando não apenas um cão ferido e um homem exausto, mas 2 sobreviventes que pela primeira vez haviam enfrentado o medo lado a lado. Lá em cima, Mary correu até eles com lágrimas nos olhos. O diretor do abrigo permaneceu imóvel, observando a cena com respeito. E o funcionário que segurava a arma abaixou-a lentamente, como se algo dentro dele tivesse cedido
ao ver a fragilidade daquele animal. Bo, apoiado no ombro de Daniel, deixou escapar um suspiro profundo, quase um soluço. Havia dor, havia cansaço, mas também havia algo novo. Talvez a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho. Daniel acariciou o topo da cabeça do pastor alemão, sentindo a respiração do animal estabilizar-se aos poucos. Ao olhar ao redor, soube que aquela não era apenas uma missão cumprida. Era o início de algo que ele ainda não compreendia completamente, mas que reconhecia como verdadeiro. Ele ergueu Bo com cuidado e o levou em direção ao veículo da clínica veterinária. A vida do cão seria salva, e de algum modo, a dele também começava a ser resgatada. O vento soprou mais forte, dispersando as últimas nuvens da tempestade. E, enquanto caminhava, Daniel percebeu que, embora a noite anterior tivesse trazido medo e destruição, também abrira o caminho para a luz que agora emergia lenta, mas firme. Era o tipo de luz que nasce quando dois seres quebrados se encontram e descobrem que ainda podem, juntos, aprender a subir novamente. Os dias que se seguiram ao resgate de Bo foram marcados por um tipo de silêncio que não era o da tempestade nem o da solidão. Era um silêncio reparador, preenchido pelo som constante da respiração do cão sob medicação, pelo farfalhar suave das batas dos veterinários, passando de um lado para o outro, e pelo ritmo ritmado dos instrumentos médicos sendo organizados na pequena clínica do abrigo. A pata ferida de Bo exigiu suturas, antibióticos e repouso absoluto. Seu corpo, ainda tenso e magro demais para um animal de sua idade e porte, revelava não apenas ferimentos físicos, mas anos de estresse acumulado que nenhuma cirurgia poderia apagar. Mary acompanhava cada etapa do processo com cuidado maternal. Era ela quem observava a frequência cardíaca dele durante a noite, quem limpava os olhos lacrimejantes quando a dor o fazia apertar o rosto contra a manta, quem murmurava palavras tranquilizadoras enquanto preparava os remédios. O diretor, por sua vez, orbitava em volta da situação com uma postura de responsabilidade silenciosa, tentando equilibrar as exigências do abrigo e a delicadeza daquele caso. Mas, acima de todos, era Daniel quem mais impactava o estado do cão. Desde o momento em que Bo foi colocado sobre a mesa de exames, Daniel permanecera por perto. Não interferia no trabalho dos veterinários, mas sua simples presença parecia estabilizar o pastor alemão. Quando ele falava, a respiração de Bo se tornava mais regular. Quando tocava o focinho dele com a ponta dos dedos, o animal se aquietava. Quando saía por alguns minutos, Bo demonstrava uma inquietação quase imperceptível, mas clara. Era evidente, até mesmo para os mais céticos, que um vínculo profundo havia sido formado. Um vínculo que não surgira de comandos, nem de técnicas de adestramento, mas de uma troca silenciosa, nascida da dor e solidificada no momento em que Daniel libertou o cão da fenda na mina. Os veterinários comentavam baixinho que nunca tinham visto algo parecido, mas evitavam dizer isso em voz alta, temendo que qualquer palavra pudesse quebrar o frágil equilíbrio que permitia que Bo se recuperasse. Aos poucos, o pastor alemão começou a recuperar as forças. Ainda mancava, ainda se assustava com ruídos repentinos, ainda virava a cabeça para o alto ao menor estalo, como se esperasse que o céu desabasse sobre ele. Mas a frequência e a intensidade dessas reações diminuíam sempre que Daniel estava por perto. Mary dizia que Bo parecia ancorado nele, como se fosse a única presença capaz de impedir o naufrágio emocional do animal. E quando, 2 semanas depois da cirurgia, ele conseguiu colocar a pata operada no chão pela primeira vez, sem demonstrar dor evidente, foi para Daniel que olhou. Não para Mary, não para o diretor, não para qualquer outra pessoa ao redor. Apenas para Daniel, com um silêncio cheio de significado, como se estivesse comunicando que estava pronto para o próximo passo. O passo de viver, e não apenas sobreviver. Daniel, por outro lado, também mudava. A cada ida ao abrigo, seu olhar tornava-se menos opaco. As rugas de tensão ao redor de seus olhos suavizavam-se e sua postura, antes rígida e desconfiada, começava a se abrir. Ele participava mais das conversas com Mary, ajudava no que podia, observava os outros cães com uma atenção que sugeria que algo dentro dele começava a despertar.
O diretor, percebendo isso, fez uma pergunta simples numa manhã fria. Por que Daniel não pensava em morar ali, no pequeno chalé que pertencia ao antigo caseiro do abrigo? A casa estava vazia há anos, precisaria de reparos, mas era funcional. Além disso, desde o resgate de Bo, ficara claro que o abrigo necessitava de alguém com experiência, calma e instinto para lidar com cães difíceis. E ninguém tinha demonstrado isso melhor do que ele. Daniel não respondeu de imediato. A oferta abriu uma porta dentro de si que ele não sabia se estava pronto para atravessar. Morar ali significava deixar para trás a cabana nas montanhas, símbolo dos 15 anos em que vivera afastado do mundo. Significava também permitir que outras pessoas tivessem acesso à sua rotina, à sua vida, às suas cicatrizes. Mas naquela noite, sentado ao lado de Bo enquanto o cão dormia, respirando profundamente entre sonhos inquietos, Daniel sentiu que a solidão que antes o protegia agora pesava como uma corrente. Bo precisava dele, mas ainda mais intensamente, ele precisava de Bo. Na manhã seguinte, tomou sua decisão. Aceitou a casa. A mudança foi simples, mas simbólica. A cabana que por tantos anos fora seu refúgio permaneceu de pé nas montanhas, silenciosa e intacta, como testemunha de um capítulo encerrado. O chalé do abrigo, por outro lado, ganhou vida aos poucos. Uma cadeira consertada aqui, uma prateleira instalada ali, uma manta colocada sobre o sofá. Bo, ainda mancando, adaptou-se rapidamente ao novo espaço. Ele dormia ao lado da cama de Daniel, levantando a cabeça ao menor movimento dele durante a noite, como se tentasse garantir que seu salvador não desapareceria de repente. E, com o passar das semanas, sua personalidade começou a emergir entre as sombras do trauma. Era leal, atento, inteligente, profundamente sensível aos estados emocionais ao seu redor. Quando outros cães latiam mais forte no abrigo, Bo observava, erguia-se um pouco e olhava para Daniel antes de decidir como reagir. Não havia mais aquela fúria cega, nem os ataques súbitos. Havia medo, sim, mas um medo que agora podia ser guiado, contido, acalmado. Essa transformação chamou a atenção do diretor, que há muito sonhava com a criação de um programa de reabilitação que unisse cães traumatizados a veteranos e pessoas que sofriam com transtornos emocionais severos. Ele acreditava que a ligação entre humanos e cães podia curar feridas que os métodos tradicionais nem sempre alcançavam. A história de Daniel e Bo encorajou-o a transformar esse sonho em realidade. Assim nasceu o programa Guerreiros e Condutores. Os primeiros participantes eram poucos. Um homem que perdera a esposa e se isolara do mundo. Uma jovem que enfrentava crises de pânico. Um veterano que lutava contra o vício. Ao lado deles, cães que haviam sido abandonados, feridos, negligenciados. Todos traziam marcas visíveis e invisíveis. Na primeira sessão do programa, realizada numa manhã clara, com o cheiro de pinho flutuando pelo ar, Daniel conduziu Bo até o pátio cercado onde os participantes estavam reunidos. O pastor alemão caminhava devagar, mas com firmeza, apoiando-se de leve na pata ainda sensível. Os participantes observaram aquele animal grande e marcado por cicatrizes, com uma mistura de respeito e receio, mas Bo não demonstrou agressividade. Apenas parou ao lado de Daniel e sentou-se. Em seguida, aconteceu algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que o pátio inteiro ficou em silêncio. Bo inclinou-se levemente e pousou a cabeça sobre os joelhos de Daniel. Foi um gesto de confiança, de gratidão, de entrega. Um gesto que dizia mais do que qualquer palavra sobre o vínculo que tinham construído. Daniel, ao sentir o peso morno da cabeça de Bo, fechou os olhos por um instante. Ele sabia que aquela era uma linguagem antiga, primitiva e sagrada. A linguagem da confiança que se oferece quando toda a esperança já parecia perdida. Aquele gesto marcou simbolicamente o início do programa. Os participantes observaram e compreenderam, cada um à sua maneira, que estavam presenciando algo que ultrapassava a simples reabilitação de um animal ou de um homem. Era a prova viva de que a cura é possível, mesmo quando a dor parece invencível. Com o passar dos dias, o chalé tornou-se um lar. O abrigo tornou-se uma comunidade.
E Bo tornou-se muito mais do que um cão reabilitado. Ele se transformou na força silenciosa que unia pessoas vulneráveis, demonstrando que a coragem pode existir mesmo quando o corpo carrega cicatrizes profundas. À noite, quando o mundo quieto se espalhava sobre o vale, Daniel costumava sair até a varanda com Bo ao seu lado. O cão deitava-se sempre próximo o suficiente para sentir o calor do corpo do homem, e juntos observavam a escuridão suave que precedia o amanhecer. Quando o primeiro floco de neve daquele inverno caiu, pousando leve sobre o nariz de Bo, o animal ergueu a cabeça e olhou para Daniel com um olhar limpo, firme e confiante. Não havia mais a sombra constante da ameaça, nem o tremor involuntário de quem teme que o próximo som seja um desastre. Havia serenidade. Daniel respirou fundo e sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Uma leveza profunda que nascia em algum lugar além da memória, como se uma parte de seu coração que estivera congelada por anos finalmente começasse a descongelar. Ele passou a mão pela cabeça de Bo e percebeu que, apesar das cicatrizes que ambos carregavam, tinham encontrado um ao outro no momento exato em que mais precisavam. A vida, de algum modo inexplicável, havia lhes concedido uma segunda chance. E sob a neve silenciosa que começava a se acumular sobre o chalé, Daniel compreendeu que a verdadeira cura não estava em esquecer o passado, mas em caminhar ao lado de quem sabe, mesmo sem palavras, como transformar dor em força. Bo, com seus olhos atentos e sua respiração tranquila, era essa presença. Não um sobrevivente solitário, mas um companheiro cuja lealdade nascia da confiança reconstruída. A noite caiu calma, cobrindo o abrigo com um manto de paz. E ali, naquela varanda simples, homem e cão contemplaram juntos o começo de uma nova vida. Uma vida que, embora construída sobre ruínas, florescia com uma intensidade serena e verdadeira. Porque às vezes, a vida nos envia aqueles que devemos salvar, mas com mais frequência, ela nos envia aqueles que, sem percebermos, acabam salvando a nós. Se esta história tocou você, apoie o canal. Inscreva-se para não perder o próximo episódio. Assista aos nossos outros vídeos. Novos desfechos e reviravoltas inesperadas já estão à sua espera. Compartilhe este vídeo. Talvez alguém precise muito dele neste momento. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. É muito importante para nós ver até onde nossas histórias chegam.